nós já estamos de volta ao vivaço para você nessa noite de segunda-feira, dia 29 de junho. Estou aqui com o Marinaldo e a Soraya, que, olha, tem história e mais história para a gente ficar aqui a noite toda, pena que é só uma horinha de programa. Me diz uma coisa, como que vocês se encontraram e criaram esse órgão tão importante que ajuda as pessoas? Então, tudo começou, na realidade, por essas minhas ligações com a literatura e com os locais que eu comecei a visitar. Eu vim conhecer a Soraya na Casa da Cultura. Eu trabalhava na Biblioteca Pública, fui transferido para a Casa da Cultura e nos tornamos, assim, irmãos. Nos apaixonamos de alma, assim, né? Automaticamente. Somos grandes amigos e acho que seremos amigos para sempre, com capital criativo ou sem capital criativo. Mas eu tinha vindo de um processo interessante que a Biblioteca Pública, na época, tinha o vereador, esqueci o nome dele, ele era diretor do Presídio Regional de Joinville. Esqueci o nome dele que furou. Deu branco. Mas eu vou lembrar o nome dele. João Marcos Buch? Não, esse é o juiz corregedor. Então, mas ele esteve na penitenciária nessa época também. Sim, ele tinha um projeto de leitura, de remissão, né? Os presos, quanto mais livro liam e faziam síntese, ganhavam o benefício de um dia menos de pena. Eu soube desse projeto, falei como educador e escritor, me indiquei para ir dar aula no presídio, um projeto voluntário chamado A Palavra Liberta. E a minha coordenadora na época comprou a ideia, eu fui lá, foi muito emocionante assim para mim, porque eu fui recebido pelo diretor do presídio, naquela ocasião, um homem assim da altura daquela porta ali, né, muito grande, e eu mirradinho, pequenininho, né, sentei num banquinho, na mesinha, ele sentou na frente dele, e eu fui lá apresentar a proposta, e ele ficou muito emocionado. Eu não imaginei assim, que aquele cara, na situação que ele estava, com o poder que ele tinha, ele ia chorar, ele ficou chorando. Ficou muito emocionado porque ele realmente acreditava que aquela possibilidade da leitura e da literatura pudesse transformar aqueles homens. Esse processo demorou 3 anos. Eu fiquei 3 anos dando aula no presídio e na penitenciária. Fiz verdadeiras amizades com prisioneiros que estavam dispostos a mudar de vida. Uma história, hein? Foi lindo, assim. Aconteceram várias coisas incríveis. É uma passagem, talvez a mais importante da minha carreira como escritor, foi ter feito aqueles homens ter escrito suas próprias histórias. Então, o projeto A Palavra Liberta, eu escrevi na Lei Rouanet na época, para que as histórias dele fossem escritas. Eu era organizador de textos que eu havia colaborado, contribuído, para que caras que eram até analfabetos, alguns, relatassem suas histórias e eu escrevia. Outros escreviam de próprio punho e outros se transformaram em grandes gênios. 80% deles foram libertos, sem reincidência. 2 deles se tornaram meus amigos, um virou artista plástico. Fiz exposição até Fizemos 2 exposições para ele. Através da Capital Criativo fizemos 2 exposições. No lugar tem shopping, o outro voltou para a terra, virou administrador da fazenda do pai dele. Criamos isso. E depois com o grupo Voo Livre, que eu já te falei, que eu vinha desenvolvendo um projeto de forma concomitante, assim, né, ao mesmo tempo, onde eu fiz um projeto chamado Memórias, Histórias e Declarações de Amor à Vida. Eu dividi as minhas aulas em 5 tópicos cada mês. Era a infância, a adolescência, a infância, o primeiro beijo, o casamento, o primeiro filho e a maturidade. E com pessoas comuns, assim, elas foram escrevendo e gerou um livro lindo. E o que me condiciona é estar até hoje dando aula na UDESC como professor de literatura para esse grupo. Fui trabalhar na Casa da Cultura, conheci a Soraya, descobri alguém tão cheio de vida quanto eu, ou pelo menos o tipo de vida que eu acredito, né? Onde a gente leva o bom humor acima de tudo, onde o status social não é a nossa assinatura, mas sim a nossa trajetória. E falei, pô, essa guria é muito parecida comigo, né? Compatibilidade. A gente se diverte, a gente anda de chinelo, a gente vai... Não tá nem aí pra como a gente tá arrumando. É claro que eu vim aqui me apresentar, né? Dono da Capital Criativo, junto com a Soraya, vou me arrumar bonitinho, né? Mas eu sou um cara, assim, ligado nessas questões estéticas totalmente. Sou, mas não é a minha assinatura, não me importo com isso. Eu me valho daquilo que eu construí
e daquilo que eu venho ajudando a construir. Daí um dia eu estava lá com as minhas ideias mirabolantes, eu tenho muitas, 80% delas são bem incríveis, assim, eu considero. Mas 20% são bem mirabolantes, bem Disney, né? E eu cheguei lá, Soraya, tive uma ideia incrível. Eu falei, o quê? Eu faço tanto projeto legal, já consegui transformar pessoas comuns em escritores, isso 80 pessoas. Muitas pessoas, 80 pessoas. A gente podia transformar isso num negócio também. Porque um homem vive de pão, né? Sim. Vive de poesia, mas para comprar a poesia está aqui dentro da gente. Mas para o pão precisa de dinheiro, vamos profissionalizar isso. E eu tinha lido, eu estava fazendo mestrado na ocasião, e eu tinha lido na universidade o Bourdieu, que era um filósofo francês da área da educação. E o Bourdieu falava que não existia maior capital do que o capital intelectual. Ele andava em guerra na época com o Jean-Paul Sartre. E o Jean-Paul Sartre era um filósofo também da educação, tão importante quanto ele, só que o Sartre já era da alta sociedade. O Bourdieu não. Era uma pessoa... Tipo, a Soraya era o Sartre, era o Bourdieu. Do Glória e do Fátima. Glória não, América. Glória já... Muda muita coisa. Não, Talvez seja até melhor. o Glória já é uma letra acima. Então ela era o Sartre, eu era o Bourdieu. E o Bourdieu falava sobre essas questões, né? Como tem hoje a questão do negro, a questão do gay, ter autoria para falar, né? Sim. Então o Sartre falava dessa questão da pobreza, da ascensão social. Ele falava, não, mas eu tenho propriedade para falar isso, porque eu ascendi socialmente. Isso é uma das falas, né? A vida dele não se resumiu nisso, mas isso é uma das falas. Daí eu vim com aquela ideia, né, do capital intelectual. A criação, sou tão criativo, acho que o capital criativo também está importante. Fui lá e falei, Soraya, olha que nome legal, capital criativo. Vamos criar uma empresa disso e ajudar pessoas a chegar onde elas imaginam que não podem chegar? Então criamos o capital criativo. Ela vai falar exatamente o que a Capital Criativo faz hoje, mas daí para frente a gente já fez coisas incríveis. Botamos moradores de rua para escrever histórias. E isso faz quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Botamos moradores de rua para escrever histórias, artistas de rua, visitamos 10 cidades do estado. Botamos nossos amigos, cantores e artistas para cantar nas praças. Fotógrafos, trouxemos cineastas. A moça que ilustrou esse livro, por exemplo, esse é um livro meu, né? Foi feito por um projeto pela Capital Criativa também. Essas ilustrações é de uma moça que era aluna da Casa da Cultura. Ela tinha um pouco de insegurança com o trabalho dela. Eu falei, mas o teu trabalho é maravilhoso. Vamos trazer para cá. Então, a minha ideia não era estar dando luz para quem já tinha luz, mas tentar trazer para dentro dos nossos projetos, desses que eram meus exclusivos, com a Soraya, uma expectativa melhor de vida para as pessoas por meio da arte. E a gente fez isso, tem feito, e tem sido o grande barato da nossa história, né? É fazer um projeto e imaginar, olha, a gente vai movimentar tanta gente agora. Soraya. Então, como eu havia comentado, né? A nossa experiência... Eu tomei tua água. Não tem problema. A nossa experiência fez com que a gente chegasse num ponto onde a gente quis, como é que eu posso dizer, dar vazão às nossas ideias, né? Trabalhando, né, com o Marinaldo na biblioteca, na Casa da Cultura, nos ambientes culturais onde ele trabalhou. A gente sempre, né, esteve como um funcionário dos espaços culturais, assim como eu, como professora, como agente cultural. Mas nós tínhamos ideias, nós temos ideias, nós temos contatos com muitas pessoas que têm ideias e a gente, dentro das instituições, via que o elo não fechava. A coisa acontecia, já houveram editais com recursos financeiros que voltaram porque a coisa não fechava. Aquela pessoa que tinha aquela ideia não acessava aquilo lá, aquele recurso, e a coisa não ia. Dentro dos espaços culturais, nós tivemos oportunidades, né, de, como é que eu posso dizer, lapidar essa nossa expertise dentro da área cultural, né? Trabalhando na galeria de arte, você trabalhando como agente de leitura. Isso fez com que a gente entendesse os déficits, né? Eu, como professora, via as coisas da cultura, via que os professores não conseguiam passar realmente, como professora de arte, como que a coisa realmente é. Porque eu
tive a oportunidade de ver os dois lados, ser a professora e também trabalhar na instituição cultural. Dentro da instituição cultural, eu via que quando as pessoas acessavam o museu, viam uma galeria, assistiam um teatro, não conseguiam entender como que aquilo chegava, só via o produto final, né? A partir da experiência que o Marialdo já tinha, porque ele, com a área da literatura, ele já tinha essa prática de organizar projetos, de fazer projetos, de estruturar ideias, e pessoas já haviam ido atrás dele, né? Ai, olha, eu sei que você fez um projeto, você aprovou, você faz um projeto para mim, e a gente acabava fazendo, antes da gente fazer a Capital Criativo. Ou a pessoa fala, eu tenho uma confraternização, eu tenho um evento, eu queria que você montasse um vídeo, que você montasse uma apresentação. Então a gente via que a gente já estava trabalhando, a gente já estava fazendo, mas muito pontual, muito pessoa física, né? A gente falou, não, vamos juntar isso, vamos monetizar isso e, sim, vamos fazer com que essas pessoas aqui acessem os meios de recursos para a cultura aqui, mas através de uma coisa institucionalizada e profissional. Então, a gente criou um CNPJ, fizemos a Capital Criativo com este pensamento. Que é uma logo bonitinha, com óculos que parece o pneu de uma bicicleta. Isso foi tudo um estudo, né? Por que da bicicleta? Uma, porque nós somos joinvilenses, como eu falei, né? Pessoas raras em Joinville, ser alguém joinvilense. A questão da sustentabilidade. A bicicleta, que ainda é, né? Uma representatividade da cidade. E a bicicleta é um transporte limpo, né? Trabalha e ela só anda pelo impulso próprio. Uma bicicleta parada não vai. E também a questão de que ela é acessível por todos. Isso, ela é acessível por todos. E se não tiver um movimento humano, ela não vai. É diferente do carro que tem... Então, assim... E aí a gente criou a Capital Criativo, perdão te cortar, tentando continuar fazendo isso que a gente continua, mas através dessa instituição. Nós somos a Capital Criativo, nós somos uma produtora cultural, e a gente está aqui para tentar fazer com que aquela pessoa que tem uma banda, tem um grupo de teatro, pinta quadros, faz ilustrações, consiga acessar os meios e, como a gente estava falando antes, se profissionalizar, entender que aquilo que ela faz é um trabalho, é uma profissão, precisa ser remunerado através dessa nossa assessoria, desse nosso trabalho. E às vezes realizar um desejo de ter a sua história contada, fazer uma biografia. Eu escrevo, né? Escrevemos 3 biografias nesse período. Escrevi a biografia da cantora Perla, a cantora paraguaia. Escrevemos a biografia de posso dizer uma socialite, mas uma mulher muito forte, que morava nos Estados Unidos, agora está aqui no Brasil. Escrevi a assessoria de um juiz, um árbitro de futebol, de futsal. Foi muito interessante. E continuamos na escrita de outros livros nesse momento, do próprio Grupo Voo Livre, que está fazendo agora um livro lindo chamado Estamos Fazendo Juntos, né? A Soraya está fazendo toda a edição. Isso, toda essa apresentação gráfica, essa é a minha grande função, não somente essa função. Né? Esse aqui é o projeto que eu gostaria de falar no próximo bloco dele, especificamente, junto com o Festival da Leitura, né? Esse livro é maravilhoso, ele tem tamanho, eu me inspirei na cartilha Caminho Suave, da minha infância, que ela era grandona, né? A sua formatação. É um livro incrível, a gente acabou descobrindo nome de papel, formatação, fomos autodidatas nisso. Eu acho um dos livros mais bonitos já lançados aqui em Joinville. E foi todo editado pela minha amiga Soraya. Os textos foram escritos, de apresentação foram escritos por mim. Temos aqui, obviamente, contribuições de prefácio e tudo mais. E esse livro que eu vou falar é um projeto da professora Giane, que hoje em dia é diretora executiva, diretora de ensino da Secretaria de Educação de Joinville, mas foi criado para ela quando era uma professora de sala de aula. E é um dos maiores projetos de alfabetização do Brasil e que poucas pessoas conhecem. A gente teve o prazer de lançar faz um mês no Instituto Joris Machado, e ele vai um caso à parte que eu quero explicar sobre, para que as pedagogas, as pessoas que estão alfabetizando, ele é direcionado especialmente para criança. E ele é um produto que só foi possível através da inscrição na Lei Rouanet. Entendeu? A Lei Rouanet que possibilita que você proponha,
que um livro dessa forma seja viabilizado, e a forma como a Lei Rouanet destina os seus recursos é através dos impostos das empresas. Acho que isso depois é interessante a gente conversar bem certinho. Como funcionam essas leis de incentivo, que as pessoas não entendem, né? E uma coisa bem bacana, toda lei e todo edital, porque às vezes as pessoas pensam, né? Olha, ele pegou os impostos da empresa e agora está viajando para Paris com o dinheiro delas. Não. A gente, na realidade, é o que menos ganha. Ganha, obviamente, que nós temos nosso trabalho, são meses, às vezes 1 ano de trabalho, mas todo recurso colocado nesse livro transformou-se em muitos objetos doados. Muitos livros sendo doados para todas as escolas públicas, vídeos sendo doados, e-book sendo doado, audiobook para as crianças que são cegas, ou adultos mesmo, né, para acessibilidade, além de todo um plano de ensino que tem aqui dentro. Então, além das contrapartidas sociais que a gente faz, né, que são obrigatórias nos editais de cultura. O trabalho de vocês é gigante, né? Eu queria falar anteriormente ali para a Soraya. Eu quero cantar. Mas o que eu faço? Eu até canto mais ou menos bem, mas o que eu faço com isso? Então entra... Isso, a pessoa pode chegar até nós e falar que tem uma ideia, que gostaria de... Faz isso, a pessoa às vezes vem até nós somente com uma ideia. Olha, eu sou cantora e eu queria cantar. Como que eu faço? Então, tem várias formas. A gente pode desenvolver um projeto cultural, onde ela vai cantar em praças ou em algumas unidades culturais, e isso vai ter alguma temática, alguma linha que vai direcionar essas apresentações. Ou ela pode investir com o dinheiro dela, a gente pode ir atrás de patrocínios. Existem várias formas de viabilizar um projeto cultural, seja por editais ou seja por investimento direto. Eu acho que está na hora do... Meu Deus do céu, a hora passa muito rápido, viu? Estamos aqui no Bate-Papo Pra Lá de Especial, estamos aqui no TVBR Entrevista ao vivo aqui para você que nos acompanha, onde quer que você esteja, através agora da internet, não é verdade? Olha, vamos para desse tamanhozinho assim, ó, intervalo, a gente já volta.